Boa tarde, gente! Estamos aqui de novo, dessa vez para a nossa quinta aula de português desta unidade. Nessa aula de português, nós vamos ver um assunto bem simplesinho do nosso livro de português. Então, pegue o seu livro de português e abra ele na página de número 54. Vamos lá? Livro de português, na página de número 54. Na página 54 do nosso livro de português, nós vamos estudar um pouquinho de ortografia, sobre o emprego de duas palavras, tá? Que é a palavra ouve com H e a palavra ouve sem H. A gente vai ver hoje como é que a gente aplica cada uma dessas palavras, tá? Ouve com H. Ouve com H é derivada do verbo haver, certo? E está no pretérito perfeito do indicativo. Ouve com H está relacionada ao verbo haver, então ela está ligada a ter, a existir, a conter algo, certo? Quando a gente usa a palavra ouve, a gente está se referindo a alguma coisa que existiu ou que aconteceu, certo? Ouve está relacionada a existir ou acontecer. Portanto, em uma frase, se a gente quiser confirmar se é ouve mesmo, a gente pode transformar não. A gente pode mudar a palavra ouve pela palavra existir ou acontecer. A segunda forma de a gente usar esse ouve é um ouve com O. O ouve com O sem H. Esse ouve com O sem H, ele é a flexão do verbo ouvir. Está relacionado a escutar. Então temos duas formas diferentes de falar e usar a palavra ouve. O ouve pode ser com H, tá? Ouve com H está relacionado a haver, existiu, aconteceu, tá ok? E ouve sem o H, só com O, está relacionado a escutar. Então, para isso, a gente vai ver dentro de uma frase como é que a gente identifica que ouve, a gente vai usar. Vamos lá. Aqui eu tenho a primeira frase, ó. Ouve com H, um tempo em que as crianças podiam brincar nas ruas. Olhem a frase, ouve um tempo em que as crianças podiam brincar nas ruas. Quando eu falo que houve um tempo, eu posso transferir esse houve, tirar ele e mudar ele para existir ou acontecer. Ou seja, existiu um tempo em que as crianças podiam brincar nas ruas. Ou aconteceu há um tempo em que as crianças podiam brincar na rua. Eu posso tirar esse houve e colocar existiu sem problema nenhum, tá? Então, nesse caso, é houve com H. Por quê? Houve um tempo em que as crianças podiam brincar na rua, está falando de algo que já existiu, que já aconteceu, tá ok? Segunda frase tem aqui, ó. Se você não ouve nem a mim, como vai obedecer aos outros? Aqui está uma perguntinha, né? Digamos que seja a sua mamãe falando, você vai pedir lá, ela vai para o passeio, e a sua mamãe disse, ó, se você não ouve nem a mim, como você vai obedecer aos outros? Então veja que esse ouve aqui, ele é sem H. Por que ele é sem H? Porque esse ouve está se referindo a escutar, certo? Então se você não ouve, se você não escuta nem a mim, como vai obedecer aos outros? Certo? Então lembre-se, ouve com H, a gente escreve, certo? Como forma do verbo haver. E ouve sem o H é derivado do verbo ouvir, que está relacionado a escutar, certo? Agora que a gente já explicou, pegue aí o seu livro de português. Na página 54, temos o primeiro quesito, que diz o seguinte: a qual das imagens está relacionada a palavra ouve sem H? Você vai observar e marca um X. Segundo, em qual das frases abaixo a palavra destacada foi empregada corretamente? Você vai ler as frases e vai dizer em qual dessas frases aí o ouve está empregado corretamente, assinalando com X uma alternativa apenas, tá? Página 55, temos o terceiro quesito, que diz: complete as frases com ouve com H e ouve sem H. Você vai ler as frases aí e completar usando as duas formas do ouve. Quarto quesito, escreva frases com a palavra ouve e ouve, com H e sem H. Eu quero pelo menos duas frases, tá? Porque aí, como está dizendo frases no plural, não pode ser apenas uma. Então, façam aí pelo menos duas frases, onde temos aí a palavra ouve com H e ouve sem H. Quinto quesito,
Observe as cenas e complete as frases com as palavras ouve e ouve adequadamente. Então aí no quinto, você vai completar, certo? Essas frases aí também como ouve com H e ouve sem H. Mesma coisa do terceiro quesito, tá? Então, dê uma pausa aí, responda essa atividade e quando terminar, você pega o seu livro de reforço. No livro de reforço, você vai responder as páginas 57 e a página 58 até o terceiro quesito. Páginas 57 e 58 até o terceiro quesito do livro de reforço, ok? Dá uma pausa aí e volte pegando o livro de caligrafia que a gente vai usar ele. Agora que a gente já viu português e já estudamos sobre o emprego das duas formas de se pronunciar o ouve, vamos ver caligrafia. Em caligrafia, o nosso assunto de hoje já foi visto na unidade passada, tá? Então a gente vai estar só dando uma revisada do assunto que a gente já viu na primeira unidade, certo? Aqui no livro de caligrafia, que são palavras com O e com som de U. Ou seja, são palavras que são escritas com O, mas que a pronúncia delas, esse O vai ter um som de U, certo? A gente já viu na primeira unidade que não existe uma regra, certo? Fixa, certinha lá. A gente vai pronunciar com U as oxítonas terminadas em R ou IR. Não tem, certo? O que é isso aqui, tio? Aqui é questão de observação, é percepção. Vocês aprendem a escrever desde a educação infantil e vão até o mestrado, o doutorado, lá o que vocês forem fazer. Então vocês vão fazendo isso, prestando atenção na escrita das palavras, tá bom? Porque por mais que a gente pronuncie de uma forma, existe uma forma exata e correta da gente escrever, certo? A pronúncia vai variar de acordo com lugar, com região, com pessoas, com povos. Tudo isso vai ser diferente de acordo com as culturas. Porém, a escrita vai ser a mesma em todo lugar, tá ok? Então eu coloquei aqui alguns exemplos, ó. Primeiro exemplo é fogo. A gente pronuncia fogo, mas na escrita eu não vou escrever um U no final, é um O, tá? A outra tem aqui, ó, menino. A gente também pronuncia com U, mas a gente vai escrever com O. Cachorro. A gente também pronuncia com U, mas se escreve com O. E por último, confeito. A mesmo caso, pronuncia-se com U, mas se escreve com O, certo? Esse é o assunto de caligrafia bem simples e fácil. Então, o que é que você vai fazer? Nesse assunto aí de caligrafia, você vai fazer o seguinte, preste atenção. Você vai responder a página número 14 do livro de caligrafia, tá? Separando as palavras escritas com O e as que tem com U dentro dos quadradinhos indicados. E a página de número 15, completando as palavras com O ou U adequadamente, tá? Leia direitinho e complete as palavras usando O ou U. E no terceiro e último, entre as palavras do quadro, a escolha mais adequada para completar as frases. Então nós temos um quadro aí com várias palavras. Você vai completar as frases com a palavra desse quadro. Bem simples e fácil, tá bom? Esse foi o nosso assunto de português de hoje, certo? Então eu espero que você esteja entendendo. Se tiver alguma dúvida, lembre de mandar a dúvida para o tio Alberto, que eu vou lhe explicar. Lembre-se também de fazer as atividades para não ficarem acumuladas, tá? E eu também quero ouvir o seu áudio respondendo a presença, tá bom? Pede aí para a mamãe tirar aquela fotinho e mandar para a gente poder registrar tudo, tá ok? Tio Alberto está com saudade de vocês, em breve a gente vai estar junto. Tchau, tchau e até a próxima.